Olá, pessoal! Em nossas aulas, nós estamos trabalhando com funções. E neste assunto, nós vimos que função é uma relação especial entre duas ou mais grandezas. Na maioria das vezes, em nossas aulas, nós estamos vendo uma relação entre duas grandezas, para exemplificar. E nessa relação, nós podemos sempre identificar uma grandeza que é dependente da outra. A exemplo, eu trouxe aqui para ajudar nas discussões a corrida de um táxi. O preço a ser pago numa corrida de táxi depende da quantidade de quilômetros rodados. Por exemplo, quando eu solicito o trabalho, o serviço de um taxista, além de pagar um valor fixo por esse serviço, eu tenho que pagar uma quantidade a mais, uma quantidade adicional que é proporcional à distância percorrida. Eu trouxe aqui, nós podemos ver aqui, nesse aplicativo do GeoGebra, este exemplo. Considere, então, supostamente que a corrida de um táxi é R$ 5,50 a taxa fixa, mais R$ 1,20 por quilômetros rodados. Então, neste aplicativo aqui do GeoGebra, nós temos uma representação geométrica dessa função e uma representação algébrica dessa função. E aqui na representação geométrica, nós observamos que no primeiro momento, o carro ainda não saiu do lugar. No primeiro momento, a distância percorrida é 0. E o valor a ser pago, então, é R$ 5,50. Observem nesse par ordenado aqui, que o primeiro valor corresponde à distância e o segundo valor corresponde ao preço. Esse primeiro valor nós podemos observar no nosso eixo aqui horizontal e o nosso preço no nosso eixo aqui vertical, no eixo X e no eixo Y, respectivamente. Então, observe que conforme existe uma variação da distância, existe também uma variação do preço. O preço, ele depende da distância percorrida. Observe que aqui, parando aqui no táxi, percorrendo 7,76 quilômetros, o valor a ser pago é de R$ 14,81. Então, observem aqui que esses 7,76 quilômetros, ele está representado aqui no meu eixo X. E o meu valor a ser pago, R$ 14,81, está representado aqui no meu eixo Y. Nós temos aqui nessa função que o domínio, que são os valores que determinam essa função, ele é um intervalo que inicia no 0 e vai ao infinito. Por quê? Porque não existe preço, não existe distância negativa. Se eu considerasse essa parte do eixo X aqui, vocês concordam que essa reta, ela ultrapassaria aqui o eixo Y e passaria por aqui. Ou seja, os valores que determinariam a função aqui seriam negativos do eixo X. Ou seja, eu consideraria que a função, ela tem um domínio também com valores negativos, o que não pode acontecer, porque não existe distância negativa e nem preço negativo, considerando que esse gráfico, que essa reta ultrapassasse esse limite aqui. Então, nós observamos aqui nessa representação geométrica que o meu domínio, ele é todo o valor maior ou igual a 0 e a minha imagem, quando o meu
x é 0, é 5,50. A minha imagem, todo o valor acima de 5,50. Porque conforme existe uma variação dessa distância, a distância vai aumentando, a distância percorrida vai aumentando, o valor a ser pago também vai aumentando. Assim, nós podemos observar a representação geométrica dessa função. A representação algébrica dessa função é representada assim: f de x igual a 1,20x mais 5,50. Observe que 1,20 está multiplicando x. Ou seja, 1,20 multiplica a quantidade de quilômetros rodados. Ou seja, x é essa quantidade de quilômetros rodados. Ou seja, a variável x, ela representa a grandeza distância. E a variável f de x, ela considera esse valor 1,20 multiplicado pela distância, adicionado a 5,50, que é o valor fixo. Então, tudo isso daqui resulta no preço a ser pago. Ou seja, o meu f de x representa, então, a minha variável f de x representa, então, o preço a ser pago nessa corrida. Então, agora, nós vamos dar continuidade nos exemplos que estamos trabalhando em aula da função volume. O volume em função à altura daquelas caixas confeccionadas por vocês. E nós também já trabalhamos com um aplicativo no GeoGebra para observar essa função, para observar essa relação, né, que é uma função. E a partir de agora, eu peço que vocês tentem, então, representar geometricamente e algebricamente essa função do volume. O volume em função da altura. Bom trabalho para todos vocês!